juntamente com os pastores do nosso ministério, com suas igrejas, com suas congregações. E quando nós estamos aqui juntos nesse momento, nós vemos o como somos uma grande família, embora cada um nas suas casas, mas quando temos a oportunidade de nos reunir todos juntos, vemos o quão fazemos parte desse ministério. Queridos, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 5. Enquanto os irmãos procuram, deixa eu fazer uma pesquisa data-colha, que é com a colher na hora, entendeu? Quantos aqui aceitaram a Jesus no ministério Ágape? Levante a mão assim, ó. Mais ou menos 10%, uns 8%. Ou seja, logicamente, o restante que não levantou a mão foram pessoas que aceitaram Jesus em um outro ministério e em algum momento se uniram no ministério Ágape, inclusive esse que vos fala. Amém. Diz assim, versículo 5: E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Então disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Amém. Pode se assentar, queridos. Amados, eu tenho 50 minutos para ministrar uma palavra aos irmãos aqui nessa tarde. E eu queria trazer uma palavra de reflexão, aproveitando que nós estamos nesse ambiente, com grande parte do nosso ministério reunidos. Eu queria falar sobre um assunto que, apesar de ser extremamente atual, apesar de ser algo que nós convivemos diariamente, é algo que não é mencionado e falado geralmente nas igrejas. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar sobre isso, ninguém ministrar sobre isso. Geralmente nas igrejas, eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar sobre isso, ninguém ministrar sobre isso. Existe um movimento, um movimento no meio evangélico, que esse movimento, ele começou a surgir por volta do ano 2000, e ele veio tomando proporção, e hoje é algo muito comum, que é a troca de igreja, que é a mudança de ministérios. E isso é algo tão comum e tão atual, que 90% dos irmãos que estão aqui declararam, de certa forma, que eram de uma outra denominação, que eram de um outro ministério, e em algum momento sentiram o desejo de congregar na Ágape. Então isso é algo extremamente normal. Mas eu queria justamente trazer esse olhar reflexivo para essa questão, porque da mesma forma que as pessoas vêm, é natural que as pessoas também vão, e que aconteça
essa troca, que aconteça essa mudança. E às vezes eu fico olhando alguns comentários que aparecem no meio da igreja, dizendo: nossa, mas fulano saiu da igreja, pastor tal deixou o ministério, foi para outro lugar. E alguém começa a questionar: mas por quê? Por que saiu? Por que aconteceu isso? A primeira coisa que nós precisamos entender é que isso é um movimento normal que está acontecendo no meio cristão nos dias atuais. E eu vou dizer mais: a tendência que tem acontecido mais nos últimos dias é de cristãos que eles fazem assim, eles congregam um tempo numa igreja, depois eles saem de lá, congregam um tempo em outra igreja, eles saem de lá, congregam em outra igreja, eles vão congregando, vão mudando, até que chega uma hora que das duas uma: ou ele abre um ministério para ele, ou ele fala assim, exatamente, eu não vou mais estar ligado em igreja nenhuma. Esse é o movimento mais atual que está acontecendo. Principalmente nesse período de pandemia, isso tem crescido muito. As pessoas falando assim: não, eu vou ficar dentro da minha casa, eu não vou estar mais ligado em denominação, eu vou servir a Jesus dentro da minha casa. Sou evangélico, sou cristão, mas não estou mais ligado à denominação. E isso é algo que está real nos nossos dias. Só que não é falado, só que não é mencionado. E tanto é esse movimento de pessoas chegando e saindo é algo tão natural que praticamente em todos os meses, na ceia, nós recebemos membros novos. Praticamente em todas as ceias estamos recebendo pessoas que estão se unindo conosco. E aí eu queria trazer duas, nessa reflexão aqui de 45 minutos, eu queria trazer duas visões sobre isso. A primeira é: como nós, como pastores, precisamos enxergar essa migração. Como nós precisamos enxergar, ter a maturidade para entender isso. E a segunda questão é: como nós fechamos a porta de saída, para que as pessoas cheguem e elas não saiam. Então essa mensagem vai ser dividida nessas duas partes. Como nós precisamos enxergar essa migração, essa movimentação de pessoas que chegam e saem, e o que nós precisamos fazer para que as pessoas cheguem e fiquem. É claro que é inevitável que alguém saia, mas quanto mais nós conseguimos reter e fazer as pessoas estarem conosco, nós precisamos fazer. Eu por um tempo pastoreei a igreja, fui pastor de igreja por 10 anos. E sempre tive a experiência de começar do zero. Começar uma igreja com poucas pessoas, 5 pessoas, e ver essa igreja aos poucos crescendo. Até que um dia, eu tinha um diácono que congregava comigo. Era um homem de Deus, um homem respeitado, tinha um chamado de Deus. E eu tinha uma grande expectativa com ele. Eu via que ele tinha um chamado. Eu falei: não, ele vai caminhar comigo. Até que um dia ele sentou comigo, falou: pastor, preciso falar com você. Aí eu sentei, ele falou para mim assim: estou saindo do ministério. Aí eu tomei um susto. Eu falei: mas como assim está saindo do ministério? Ele falou: não, pastor, meu tempo aqui acabou. Essa é clássica, né? Meu tempo aqui acabou. Só que eu tinha uma expectativa com aquele diácono.
Eu tinha uma perspectiva para ele. Eu tomei um susto com a decisão dele. Eu falei: não, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa que... Ele falou: não, pastor, eu estou decidido. Eu vim só comunicar minha saída. Eu falei: mas você orou? Ele falou: orei. Eu falei: Deus falou? Ele falou: falou. Eu falei: como é que Deus falou? Porque eu não queria perder ele. Ele falou: não, pastor, eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Senhor, vou falar com a minha esposa, que eu estou querendo sair. Se ela falar que sim, é porque é de Deus. E nós estamos decididos. Aí eu peguei e falei assim: não, vamos fazer o seguinte. Eu estava disposto a não perder ele. Eu falei: vamos fazer um propósito de 30 dias de oração. 30 dias de oração. Para que Deus responder. E depois de 30 dias a gente volta a conversar de novo. Aí ele olhou para mim, ficou olhando para mim. Eu falei: tá bom, então, vamos fazer assim, 30 dias de oração. Você não sai, a gente vai orar, vamos pedir a Deus. Ele não apareceu mais na igreja. Nem ele, nem a família. Uns 20 dias depois, um pastor que congregava comigo falou assim: pastor, encontrei o irmão... Ixi, quase que eu falo o nome dele, ó. Encontrei o irmão tal. Falei: é? Ele falou assim: perguntei para ele, você não foi mais na igreja, estou sentindo sua falta nos cultos. Ele falou: não, eu me desliguei do ministério, eu já estou membrado em outra igreja. Aí esse pastor falou assim: nossa, mas o pastor Paulo não comentou nada. Ele falou assim: então, eu fui pedir a benção ao pastor Paulo, só que o pastor Paulo não me abençoou. Inclusive fiquei muito chateado com ele, porque eu saí sem a bênção dele. E quando ele falou aquilo, eu fiquei reflexivo. Eu fiquei pensativo. E guardei aquilo comigo. Alguns meses se passaram, vários meses se passaram. Um presbítero me chama: pastor, estou saindo do ministério. Aí você sempre toma aquele susto, né? Porque se a pessoa ela chega em você e reclama alguma coisa, você sabe que a pessoa está insatisfeita, de alguma forma. Mas se ninguém falar nada, para você está tudo bem. Estou saindo do ministério, pastor. Aí eu falei: é? Aí eu lembrei do outro. Eu falei assim: varão, Deus abençoe a sua vida. As portas estão abertas. A hora que você quiser voltar, você vai ser muito bem-vindo aqui. Ele ficou assim olhando para mim. Eu falei: eu vou orar por você, vou te abençoar. Se você precisar de uma carta. Passou um tempo, uma irmã falou para mim assim: pastor, sabe aquele presbítero? Falou que está muito chateado com o senhor. Eu falei: por quê? Ele disse que foi pedir a benção, o senhor nem perguntou para ele porque ele estava saindo, nem insistiu para ele ficar. Eu falei: não é possível. Aí eu aprendi uma coisa: a culpa sempre vai ser do pastor, para quem está saindo. Para quem está saindo, sempre vai recair a culpa de alguma forma sobre o pastor. Isso é algo, esse movimento de chegada e saída de pessoas, é tão natural esse acontecimento, que segundo o IBGE, são dados de 2019, antes da pandemia, em 10 anos, eles tinham, o IBGE, uma métrica de que, em média, no Brasil, em média, abriam 14 mil novas igrejas por ano. 14 mil novas igrejas por ano. Uma média. A verdade é, queridos, e aí eu vou falar com os meus colegas pastores, que nós precisamos entender que quando alguém decide sair, quando alguém decide deixar o aprisco,
e ir para um outro aprisco, nós precisamos ter maturidade para entender que isso é um movimento que está acontecendo. Quanto mais nós colocamos expectativas sobre as pessoas que chegam, e essas pessoas saem, mais frustrados nós vamos ficar. E se nós não soubermos lidar com essas expectativas, com as pessoas que estão chegando, nós podemos correr o risco de nos decepcionar de uma forma que não queremos mais. Porque você começa a falar assim, a pessoa chega, eu abraço, eu cuido, eu ajudo, eu estendo a mão, eu tiro o carrapicho, eu dou comida para ela. Quando ela está forte, ela fala, pastor, estou indo embora. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. A igreja é como um ônibus. O pastor é o motorista, a esposa é a cobradora. E no meio do trajeto alguém vai dar sinal para entrar. E vai entrar no ônibus com você. E você vai falar, ó, estamos indo junto. O ônibus está cheio. Mas de vez em quando alguém vai puxar a cordinha. E quando alguém que puxar a cordinha, não trava a porta. Libera. Abençoa. É igual filho, irmão. É igual filho. Cadê meu filho? Aqui, ó. 15 anos. Você cuida, dá banho, limpa a fralda. Quando está doente, leva no médico. Mas está doido para casar. É um desespero para casar que eu não... Vai ter uma hora que vai embora. E o pai vai falar, não, vai ficar aqui comigo, vai morar a vida inteira. Não, você tem que liberar. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Abraão saiu por um chamado. Abraão recebeu um chamado, vai. Ele pega a família, traz o sobrinho, traz todo mundo, vamos. É um chamado, vamos no propósito. Chega no caminho, começa a ter problema, divergência, visões diferentes, pastores brigando. Está aqui, pastores brigando. Abraão tinha maturidade. Ele chama lá e fala assim, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores. Escolhe para onde você quer ir. Pode ir, eu te abençoo. Vai na bênção. E onde você escolher, eu vou para outro canto. Então, primeira verdade sobre isso é que nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Segundo, aprenda a dosar as suas expectativas em relação às pessoas. Aprenda a dosar. Às vezes chega aquele obreiro na sua igreja que você fala, esse aqui vai comigo até o final. Esse aqui vai comigo até debaixo d'água. E daqui a pouco ele chega para você e fala, pastor, acabou o meu tempo. E se você criou uma expectativa enorme sobre aquele obreiro, você vai se frustrar. Essa semana um pastor me mandou uma mensagem. Ele falou para mim assim, pastor, eu vou ser empossado para assumir uma igreja pela primeira vez. Pela primeira vez eu vou assumir uma igreja. Se o pastor pudesse me dar um conselho. Vamos ver se eu coloco aqui, ó.
se uma congregação aqui no bairro onde eu moro, no bairro Samaritano, ele vai me colocar no estado dessa obra. Pastor, qual conselho que o senhor daria a um pastor no início do seu ministério? Falou, pastor, qual o conselho que o senhor daria para um pastor no início do ministério? Estou assumindo a igreja agora, primeira vez. Eu pensei, e eu falei, eu vou te dar um não, vou te dar 3. Sempre pedi um, eu vou te dar 3. Falei, primeiro conselho que eu vou te dar: aconteça o que acontecer, não desista. Porque vai ter momento que vai dar vontade de jogar tudo para o alto. Vai ter momento que tudo no início é empolgação. Tudo é empolgação no início. A pessoa começa no ministério, igreja nova, meu Deus, né? Todo motivado, estou começando agora, ministério. Passa o tempo, a pessoa fala, pastor, meu tempo aqui acabou. A pessoa começa no emprego novo. Ah, mesmo, começou no emprego novo. Meu Deus, emprego novo, vou crescer aqui dentro, vou fazer carreira. Passa os 3 meses de experiência para ver. Acabou o funcionário. Tudo no início é movido a motivação. Mas vão ter momentos que os conflitos virão. E eu disse para ele, em primeiro lugar, aconteça o que acontecer, não desista. Eu já tomei decisões erradas. Eu já desisti algumas vezes. E me arrependi amargamente. Eu falei, segundo conselho que eu te dou, até Jesus teve um Judas. Até Jesus, o Filho de Deus, teve alguém que traiu ele. Eu falei, então, se prepare, porque às vezes você vai criar expectativas em relação às pessoas e as pessoas vão trair você. As pessoas vão te abandonar. E eu falei, em terceiro lugar, eu disse para ele, nunca pare de aprender. Porque quanto mais você aprende, mais você aumenta a sua capacidade. E lá na parábola dos talentos, Jesus disse que o Senhor entregou o seu patrimônio a cada um dos seus servos de acordo com a capacidade de cada um. Então, quanto mais você aumentar a sua capacidade, mais Deus vai confiar a você. Por isso, nunca pare de aprender. Terceiro lugar. Primeiro, nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Segundo, aprenda a dosar as suas expectativas em relação às pessoas que chegam. Terceiro, independente de quem sair, você precisa continuar. Independente de quem sair. Interessante que eu estava lendo a carta de Paulo a Timóteo. O pastor leu aqui no início da festa. Ele está na sua última carta. Ele sabe que ele vai morrer. Ele está dando as suas últimas instruções ao seu filho na fé, Timóteo. E ele fala assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele fala assim: agora está preparada para mim a coroa da justiça que o Senhor dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Aí ele fala assim, olha o que ele fala para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia, só Lucas está comigo.
toma Marcos, grave esse texto aqui, ó. Toma Marcos e traz ele contigo, porque ele me é muito útil no ministério. Paulo estava se sentindo sozinho. Ele falou assim, ó, todos me abandonaram. Demas me abandonou, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só está Lucas aqui comigo. Meu irmão, esse homem, ele implantou igrejas na Ásia. Ele implantou igrejas em pelo menos 17 cidades. E no final da vida dele, no final do ministério dele, ele está preso dizendo, todos me desampararam, só Lucas está comigo, porque vem depressa, traz Marcos com você e vem comigo, e vem com ele, traz Marcos. Ele fala assim, ó, versículo 16, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Olha o que ele está dizendo, ninguém estava comigo, todos me desampararam. Que isso não seja imputado a eles. Versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e que todos os gentios a ouvissem. Pastor, não importa quem saia, você vai ficar, você vai continuar. Sabe por quê? Porque um dia Jesus deu um ensinamento para Pedro. Jesus estava treinando Pedro para o ministério. Aí Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus não falou, tu amas as ovelhas? Não, ele falou, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas, porque a ovelha vai te abandonar. Como eu disse, você vai cuidar, vai abraçar, vai sarar, e a ovelha vai embora. Mas você não está fazendo por amor à ovelha, você está fazendo por amor ao dono da ovelha. Quando te abandonarem, quando te deixarem, que você fala, Senhor, eu criei expectativa, aquela pessoa foi embora, eu confiava nela. O Senhor vai dizer, tu me ama? Tu me ama? E mesmo chorando você vai dizer, Senhor, eu te amo. Então apacenta os que ficaram. Apacenta os que ficaram. Quarto lugar, precisamos entender que nem sempre o que sai, é porque ele está rebeliado. Esse é um grande problema. Porque quando a pessoa vem, ela está vindo de outro ministério. Eu vim de outro ministério. Aí nós falamos, que bênção, está chegando, seja bem-vindo, é uma bênção. E às vezes para o pastor de lá que perdeu, está saindo rebeliado. Saiu daqui em rebelião. E aí a pessoa vem e fala, pastor, meu tempo acabou. Aí a gente fala, está rebeliado. Você entende como é que é isso? Eu não é assim. Então a gente precisa entender que às vezes a pessoa que sai, ó, tanto o diácono que veio me pedir a bênção e que eu não dei a bênção para ele, não porque eu não queria, mas porque eu queria segurar ele. Tanto o presbítero que saiu e eu falei amém, vai na paz. Eles não estavam em rebelião, eles simplesmente não queriam mais andar juntos. Eles simplesmente não queriam mais caminhar juntos comigo. E está tudo bem.
Porque o que é rebelião? Rebelião é voltar-se contra o líder. Às vezes o rebelde não está fora, ele está dentro. Às vezes o que se rebela, ele não sai, ele fica. E ele se opõe a você. E ele fala, não, eu não concordo, mas eu também não saio. Arão e Miriam não falaram para Moisés assim, estamos indo, tchau. Eles falaram assim, a gente quer saber por que você é o líder aqui. Por que nós também não falamos com Deus? E por que Deus também não fala com a gente aqui? A gente quer liderar aqui também. Eles se opuseram à liderança de Moisés. Aí Moisés foi clamar a Deus. Aí Deus falou assim, Moisés, deixa que eu vou mostrar para eles. Aí Miriam, uma lepra. Deus só não puniu Arão porque ele era sacerdote. Ele tinha que ministrar. Só que uma semente de rebelião, uma semente de rebeldia, como eu acabei de dizer, é uma semente. Toda semente brota. Lá na frente, os 12 líderes de cada tribo chegaram e disseram assim, por que Arão é o sacerdote aqui? Por que Arão, só ele que tem que ministrar? Nós também somos líderes de tribo. Aí lá vai Moisés mais uma vez, fala, Senhor, o pessoal está brigando por causa de liderança. Aí Deus falou, Moisés, eu vou mostrar. Pega para cada um deles, separar uma vara. Cada líder de tribo. Sabe o que é uma vara? É um galho seco. Um galho seco. Uma vara de amendoeira. E eles vão colocar na frente do tabernáculo. E no outro dia de manhã, a vara que florescer é aquele que eu escolhi para ministrar na minha casa. E todos eles foram lá, tiraram a vara da amendoeira, colocaram lá na porta, na entrada do tabernáculo. No outro dia chegou lá, a única vara que estava cheia de flores era a vara de Arão. Que Deus falou, eu escolhi ele. E acabou. Deus escolheu e acabou. O que é rebeldia? Rebeldia é voltar-se contra a liderança. Eu nem sempre eu concordo com as decisões do pastor Moreira. Mas eu não preciso concordar, eu preciso obedecer. Eu contei isso aqui, eu não ia falar isso, lembrei agora. Contei isso aqui um tempo atrás. Eu recebi um convite para pregar no Rio de Janeiro. Ano passado, final do ano. O pastor ligou para mim lá do Rio. Pastor Paulo, tem como o senhor vir ministrar aqui, conto de casais. O senhor vem, se quiser vir com a esposa. A gente vai alugar um hotel para vocês, reservar um hotel. O senhor vem, fica aqui com a esposa. O senhor ministra. Depois do culto, a gente come uma pizza. Eu pago sua despesa e te dou uma oferta. Eu falei, sério, pastor? Eu, sério. Eu falei, não, eu vou só falar com o meu pastor. Vou só pedir a bênção dele. Só que tinha um problema. Um problema simples. Era no dia da ceia. Aí eu cheguei, o culto terminou, eu cheguei lá na calçada. Pastor Moreira. Pastor, recebi um convite, tal, para ir pregar no Rio. Tudo pago, hotel, oferta. É, pastor Paulo.
Amém, pastor. Que dia que vai ser? Então, pastor, é no primeiro sábado. Ele falou, pastor, primeiro sábado é ceia. Eu falei, eu sei, pastor, mas o senhor me libera? Ele falou, pastor, vê se ele consegue marcar outro dia. Vê se ele consegue marcar outra data. Eu falei, pastor, é o evento, está marcado, só tem esse dia. Ele falou, pastor, eu preciso do senhor aqui na ceia. Eu fiz igual o Chaves, assim, ó. Eu falei, pastor, eu preciso do senhor aqui na ceia. Aí nessa hora vem o diabinho e o anjinho, né? O diabinho fala assim, vai, bobo. Você não precisa nem avisar nada, não. Ele não vai nem sentir sua falta na ceia. Vai estar cheio de obreiro. E o anjinho fala assim, Deus está vendo. Eu vim para a ceia. Isso foi dezembro. O Senhor disse para mim assim, pela tua obediência, estou abrindo as portas para você. Sábado que vem é a segunda vez que eu estou indo no Rio. Você não tem que concordar, você tem que obedecer. Rebeliado é aquele que se volta contra a autoridade. E às vezes ainda fermenta o pessoal em volta. Por isso que Paulo falou assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que fazer para fechar a porta? Eu tenho 15 minutos. O que fazer para fechar a porta de saída? Eu queria falar 4 coisas aqui rapidinho. O que nós podemos fazer como pastores, como igreja, para receber aqueles que estão chegando e fechar as portas do fundo? Primeiro, invista na pregação da palavra. Eu descobri que o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. As pessoas querem chegar na igreja, sentar, ouvir a ministração da palavra, que elas saem, meu Deus, estou alimentado para a semana. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Falou para mim, Paulo, dá uma olhada naquela passagem que Jesus conta a história do pastor que deixou as 99. Aí eu corri lá, nunca tinha prestado atenção nisso, corri lá. Lucas 15:4 fala assim, que o pastor deixou as 99 no deserto. Tá lá, no deserto, e foi atrás da que se perdeu. Tá aí na tela. Não deixa as 99 no deserto. Porque a gente canta as 99. Deixou aonde? Não é no aprisco. Porque no aprisco a gente pensa o seguinte, colocou todo mundo lá dentro, fechou a porta, tá aqui, tá presa. Não, é no deserto. E foi atrás da que se perdeu. Aí eu falei, Senhor, mas por que as outras 99 não se debandaram? Foi porque tinha pasto. Porque o que segura a ovelha não é cerca, é pasto. Invista na pregação do Evangelho. Querido, louvor
é como ele funciona, o louvor na igreja, ele funciona como uma enxada que abre o coração da pessoa para a semente ser lançada. Mas se a gente só abrir a terra, chega na hora da semente, não tem semente, não tem como brotar. Departamento, gente, eu estou pregando para a minha igreja, amém? Departamento, louvor, não é para preencher espaço de culto, é para apresentar um momento de adoração a Deus, mas a prioridade é a palavra, precisa ser a palavra. E quando eu falo invista na palavra, eu não estou falando aqui, porque tem muita gente que pensa assim, é normal, a gente que é obreiro, a gente amar teologia, é normal. Só que, não sei se você tem um núcleo de teologia na sua congregação, mas vai ver qual a porcentagem da igreja que está na teologia. Sabe por quê? Porque a teologia não é para todo mundo. E tem muita gente que começa na teologia e quando vai vendo aquele monte de conteúdo, aquele monte de informação, e a medida da arca era não sei quantos metros para cima, não sei quantos metros para lá, de largura, e tantos departamentos, e a pessoa começa a olhar aqui e fala, gente, eu pensei que era diferente, eu pensei que era igual pregação. Aí sabe o que acontece? A gente que é pastor, a gente quer subir no púlpito e quer dar teologia para o povo. A gente quer subir no púlpito e a gente quer trazer o conhecimento de quantos metros tinha o Monte Sinai e não sei o que, e quer trazer, e o povo está olhando assim, e o que isso vai fazer diferença na minha vida? Quando eu falo investir na pregação da palavra, eu estou falando da gente preparar uma mensagem que vai fazer diferença na vida das pessoas quando elas saírem lá fora. Você quer ver uma coisa? Quantas pregações de família, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre administração financeira, pregações sobre relacionamento entre casais. Quantas pregações como essa a gente ouve na igreja? Poucas. Só que às vezes a pessoa vem e ela está com problema lá na casa dela, ela está com problema no casamento dela, ela vem para ouvir a palavra, e quando chega aqui, a gente quer falar da altura do Monte Sinai. Quando chega aqui, a gente quer explicar as cores da túnica de José. E a pessoa está falando assim, o que isso vai fazer de diferença na minha vida? Precisamos ministrar uma palavra, a palavra que as pessoas saiam e elas possam aplicar na segunda-feira na vida delas. É uma palavra de direcionamento. Direcionamento. Que a pessoa saia da igreja e fale assim, amanhã, segunda-feira, eu vou fazer isso. Amanhã eu vou fazer diferente. Agora eu fui instruído, agora eu sei o que eu vou fazer. Agora eu sei o que a Bíblia fala a respeito disso. Domingo passado a gente estava aqui na escola dominical. Era Acasias, reinado de Acasias. Aí eu chamei os homens, fui lá. Aí eu coloquei na lousa assim. Quem estava aqui na EBD? Domingo passado. Amém. Aí eu coloquei na lousa assim. Acabe e Jezabel. Quem que era Acabe e quem que era Jezabel? Aí eu falei, eles tiveram 3 filhos. Acasias, Jorão e Atalha. Eu falei, os 3 replicaram o que os pais fizeram. Exatamente.
Os 3 filhos fizeram exatamente o que os pais fizeram. E aí eu tinha preparado uns 4 tópicos para a aula. Eu falei, eu quero falar sobre pais e filhos. Os nossos filhos são o que nós somos com eles, como pais. Meu irmão, aquilo foi a aula inteira. Porque um começa a falar aqui, outro fala ali, 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 fala ali, fala ali. Quando eu fui ver, 10h30, eu falei, gente, vamos acabar, vamos orar, amém, vamos orar. Orar. Porque às vezes precisamos ser instruídos na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira. Invista na pregação da palavra. Segundo lugar, o que nós precisamos fazer para fechar a porta de saída? Lute pela unidade da igreja. Gente, todo lugar que tem pessoas tem problema de relacionamento. Não tem jeito. Em todo lugar que tem um grupo de pessoas, sempre vai ter problemas de relacionamento. Eu conversava com um irmão, ele falou para mim assim, eu fui lá para Minas. Meu pai tem umas criação lá, criação de galinha, tem umas cabecinhas de boi. E meu pai, ele falou assim, resolveu criar ovelha. Aí ele arrumou umas 10 ovelhas lá. E aí ele disse que chegou, ele contando para mim, chegou lá, falou, e aí pai? Ele falou, meu filho, eu não sabia que a ovelha dava tanto trabalho. Aí ele falou, mas por quê? Primeiro, ele falou assim, as galinhas, você vem com um pote de milho assim, chip, 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 chip. As galinhas vêm tudo atrás assim, ó. Ele falou, a ovelha, você tem que pegar a cabeça dela e enfiar dentro do coxo. Come. E ela fica ali, aí ela come, fica. Quando você não tirar ela não sai. Ela não vai atrás de comida, você que tem que colocar comida nela. Ele falou, e tem uma hora que do nada, uma ovelha olha para outra assim. Aí as duas se armam, do nada. Então as duas lá comendo quietinha, uma olha para outra e vem, e as duas correm, pum, cabeça com cabeça. Eu falei, fala mais. Diga mais. Falei, agora vou fazer igual que eles pregou. Estou entendendo, Jesus. Estou entendendo. Porque em todo lugar que tem pessoas, tem problemas de relacionamento. E o que o pastor precisa ficar esperto para resolver? Porque às vezes a pessoa sai da igreja, não é porque tem problema com o pastor, é porque tem problema com alguém. Ela tem problema com alguém por causa daquele problema que às vezes o pastor não está nem sabendo. Aí o irmão lá pede emprestado dinheiro para o outro empresta, aí não paga, os dois foi embora da igreja. Estou indo embora, pastor, meu tempo aqui acabou. Então o pastor precisa lutar pela unidade, não é fácil. Mas sempre que explodir um foco de incêndio, de problema, o pastor tem que ir lá para apagar. Lutar pela unidade. Terceiro lugar, estou encerrando. Para que a gente feche a porta de saída, precisamos ter um projeto para desenvolver líderes. Precisamos ter uma visão para desenvolver líderes. Sabe por quê? Porque a pessoa está na igreja, ela não quer ficar 10 anos no banco. Ela não quer ficar 5 anos sentado no banco. Ela quer ser desenvolvida. Ela sabe que tem um chamado, mas ela fala, não sei como faço. Então precisamos ter uma expectativa para desenvolver líderes, para formar obreiros, para que as pessoas que estão no banco,
e que têm o desejo de fazer a obra de Deus, elas sejam encaminhadas. Ó, você vai fazer isso aqui, depois você vai fazer isso aqui, agora você vai ter treinamento, agora você vai ser colocado nesse lugar aqui. E isso a igreja vai crescer. E nisso a igreja cada vez mais. Tem uma frase de John Maxwell que ele fala assim: se você quer crescimento, lidere os seguidores. Mas se você quer multiplicação, lidere os líderes. Liderar os líderes promove multiplicação. Em último lugar, eu tenho 2 minutos e eu vou encerrar. Em último lugar, faça uma aliança forte com quem está chegando. Eu ouvi uma palavra do pastor J.B. Carvalho, Comunidade das Nações de Brasília. Ele estava fazendo uma live e ele disse assim, ó: ele falou assim, quando as pessoas chegam na minha igreja, no meu ministério, elas vão fazer um curso de integração. Ele tá falando isso. Elas fazem um curso, onde nesse curso elas vão saber a visão do ministério, quem são os líderes do ministério, a história da nossa igreja, para que a pessoa venha e ela saiba aonde que ela está entrando. E ele fala assim: no último dia do curso, que eles vão ser preparados para ser recebidos, eu vou lá participar do último dia, e se tem pastores que estão se unindo no ministério, eu chego neles e falo assim: vamos fazer uma aliança aqui, eu e você. Aí eu fiquei olhando assim, achei interessante. Falei: vou fazer uma aliança. A aliança é o seguinte: se um dia você for embora, você vai sozinho. Essa é a aliança que você vai fazer comigo. Se um dia você for embora, você tá chegando, você vai ser recebido, mas eu quero que você faça um acordo, uma aliança comigo, que se um dia você for embora, você não vai levar ninguém com você. Quanto maior for o nível da aliança, que nós fizermos, maior vai ser o nosso compromisso. O que segura um casamento? O que faz um casamento durar? Porque a paixão acaba. Passa o tempo, os problemas vêm. Os defeitos começam a falar mais que as qualidades do outro. O que faz um casamento? É os filhos? O que faz um casamento durar é o poder da aliança. É o poder da aliança. É quando você consegue lembrar do dia do seu casamento que você falou assim: eu prometo honrar, respeitar, ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na necessidade, até que a morte nos separe. Quanto mais forte for a aliança, maior vai ser o compromisso desse relacionamento. E na igreja não é diferente. Estou nos acréscimos. Não termina aos 45, vocês sabem disso, né? Tem os acréscimos. O pastor Moreira não sabe disso. Mas recentemente eu recebi uma proposta de um pastor muito amigo meu, presidente de um ministério. Falou para mim assim: Paulo, eu não tenho igreja lá em São José dos Campos. Se você levar o meu ministério para lá, eu alugo o salão, equipo a igreja, eu pago. Ele falou: eu pago o aluguel do salão, a água, a luz, e te dou um salário de R$2.000. Ele falou: e aonde você abrir igreja lá no Vale do Paraíba, você é o pastor. Acho que vai ter pastor depois do culto falando: pastor, passa para mim o telefone. Eu não vou mentir para você, eu fiquei balançado.
eu fiquei balançado. Mas em muitos momentos da minha vida eu tomei atitudes na emoção, pela necessidade. Algumas deram certo, outras não deram. E eu fui orar. E Deus falou para mim assim: honra a aliança que você fez, e no meu tempo eu vou prosperar você. Honra a aliança que você fez, e no meu tempo eu vou prosperar você. Hoje é uma tarde de aliança. Pastor Moreira, você pode vir aqui na frente, pastor? Aqui. Olha para a igreja. É forte, Deus! Esse aqui é o seu pastor. O nosso pastor. Eu vou pedir para os pastores virem aqui. Faça um círculo em volta do pastor aqui, ó.